Afinal, por que ler Madame Bovary? Será que esse clássico ainda tem algo a nos dizer hoje? Fica aqui comigo e descubra! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um livro incrível chamado Madame Bovary, do escritor francês Gustave Flaubert. Lembro que eu demorei um tempão para ter coragem de ler esse livro, mas quando eu finalmente o li, ele acabou se tornando um dos meus livros favoritos da vida. Admito que não foi uma leitura fácil, porque os temas abordados nele não são nada agradáveis. No entanto, a forma como Flaubert escreve essa história e conduziu cada detalhezinho com maestria tornou esse livro uma grande obra de arte. Durante a leitura, eu me irritei várias vezes com Emma, a protagonista. É revoltante demais toda a situação trágica a qual ela se colocou, a forma desprezível como ela tratava o marido e a própria filha. Mas ainda assim, quando eu comecei a ler essa história, não conseguia largar o livro. O que eu mais gostei nesse livro foi a possibilidade que ele nos dá de refletir sobre o quanto de Emma existe em nós. Isso não é coisa da minha cabeça, porque foi o próprio autor que disse certa vez: Emma Bovary sou eu. Pensem bem, quantas vezes deixamos de viver e nos alegrar com a nossa vida por estarmos ocupados demais, idealizando, sonhando com o que não possuímos ou com a vida de outras pessoas? Quantas vezes desprezamos as alegrias simples por esperarmos por algo extraordinário? À primeira vista, esse parece só mais um romance sobre adultério, mas Madame Bovary é muito mais do que isso. É um mergulho nos mais profundos anseios e frustrações humanas. Emma Bovary não é apenas o retrato de uma mulher provinciana frustrada. É um alerta universal sobre o que acontece quando trocamos a realidade, com todas as suas imperfeições, pela busca insaciável por prazeres e pela realização de fantasias, que por mais sedutoras que sejam, no fim, não nos trarão a verdadeira felicidade. É incrível como um livro publicado há quase 2 séculos ainda tem tanto a nos dizer hoje. Agora, vamos a um breve resumo dessa história. O romance se passa no interior da França do século XIX. Sua ambientação reflete a França pós-napoleônica, marcada por uma sociedade que gira em torno de valores burgueses, como dinheiro, status e a aparência. Há um clima geral de tédio e desencanto, reflexo do fim das guerras napoleônicas, em que a vida, sobretudo fora dos grandes centros urbanos, tornou-se monótona e sem grandes expectativas. Nessa história, acompanhamos Emma Bovary, uma caçadora de emoções e leitora voraz de romances que pintam uma caricatura do amor, como uma mera paixão, um sentimento arrebatador. No início do livro, Emma se casa com Charles Bovary, um homem comum e sem grandes ambições na vida. E não demora muito para que Emma tenha suas expectativas românticas frustradas, porque a vida dela não se tornou aquela sucessão de eventos mirabolantes e emocionantes como ela lia nos romances e acreditava ser a vida de verdade. Então, ela passou a fantasiar com outras vidas, a desprezar o próprio marido e a fazer dívidas monumentais, movida pela vaidade e pelo desejo de viver uma vida luxuosa. Ela se tornou cada vez mais distante da própria realidade, mesmo depois do nascimento da sua filha, Berthe. E em pouco tempo, Emma já não encontrava mais nenhum contentamento em nada ao seu redor. O coitado de Charles Bovary não notou a infelicidade da esposa, e durante a leitura isso me deixou muito irritada. Como assim esse homem não percebe que essa mulher odeia ele? Mas acontece que Charles colocava Emma num pedestal e era cego de paixão por ela. Sem falar que no início ela até que disfarçava bem o desprezo que sentia por ele. Depois é que as coisas ficaram bem descaradas. Não demora muito para Emma chamar a atenção de Rodolphe, um conquistador profissional que se encanta com a beleza dela e instiga a volúpia de Emma e seu desejo de trair o marido, apresentando-o como algo legítimo e até mesmo inevitável. Assim, sem muita resistência, Emma abandona o pingo
pouco de vergonha na cara que ainda tinha, que era o medo da reprovação pública, e acaba se entregando a Rodolphe. No entanto, o encanto, a emoção, o arrebatamento dessa relação não durou muito. E em dado momento, Rodolphe abandona Emma, porque a paixão já tinha esfriado. E como tudo na vida, caiu na rotina. E ele não gostava nada disso. Estava na hora de partir para outra. Isso deixa Emma completamente arrasada, porque ela criou muitas expectativas com essa relação, alimentadas por ele, inclusive. Afinal, eles planejavam fugir juntos. Mas a verdade é que Rodolphe não levava isso a sério. Era só para enrolar ela mesma. Depois disso, Emma teve um colapso emocional e físico intenso e chegou a um estado tão crítico que quase morreu. Seu marido, que não fazia a mais remota ideia da traição dela, fazia de tudo para que ela se recuperasse e permanecia ao seu lado. Enquanto ela se recuperava, teve um breve momento de lucidez, onde contemplou a destruição que sua própria vontade causou e percebeu que existem felicidades maiores do que as que ela conhecia, um amor superior a todos os outros amores. Infelizmente, a sobriedade dela durou pouco e ela caiu em um abismo ainda maior. Capítulo após capítulo, nós vamos acompanhando todo o processo de definhamento dessa mulher. E o final, bom, vocês podem imaginar, não é nada bonito. É um final trágico que deixa um gosto amargo na boca. Nele nós vemos que não apenas Emma foi destruída por suas escolhas, mas também o seu marido e a sua inocente filha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra da Amazon de algumas edições desse romance. Eu indico especialmente a edição da Penguin. Eu sei, a capa não é bonita, mas eles costumam fazer um ótimo trabalho com as traduções. Lembrando que se vocês comprarem usando o meu link, vocês me ajudam bastante. Não esqueçam de deixar um like e comentem aqui o que vocês acharam dessa história e se pretendem ler esse livro, se ficaram curiosos, com vontade de conhecer mais dessa história. Existe um filme de 2014 que é uma adaptação dessa obra. O filme mantém a trama principal do livro, ou seja, a história de Emma Bovary, sua frustração com o casamento, a sua busca por um romance idealizado, os adultérios e a sua ruína financeira. Mas, como era de se esperar, o enredo foi bastante simplificado. Por exemplo, a crise financeira e o endividamento causados por Emma no filme aparecem de forma mais rápida e menos desesperadora do que no livro. Assim como o colapso emocional que Emma tem após ser deixada por seu primeiro amante, o que me leva a outro ponto. No filme, os personagens possuem bem menos profundidade, o que acabou dando outro tom à história. Por exemplo, no filme vemos Emma mais como uma coitadinha que vive melancólica pelos cantos porque está infeliz e entediada com o casamento. Ela é representada como uma mulher mais contida, triste e até contemplativa. E isso é uma alteração muito drástica e significativa do perfil psicológico da personagem. Já no livro, mergulhamos em seus pensamentos, sentimentos, contradições internas e suas motivações se tornam mais claras para nós. Vemos o quanto ela é vaidosa, egoísta, impulsiva e muito luxuriosa. O filme foca de uma forma especial nos casos extraconjugais de Emma, representando a personagem como uma mulher que, coitada, só queria viver um amor, só que se deu mal. A narrativa do filme enfatiza o tédio, a solidão e a busca por escape da personagem, o que pode levar o público a ver seus casos como compreensíveis e até heróicos, e não como ilusórios e destrutivos, como no livro. Ou seja, embora o filme mantenha elementos trágicos, ele transforma a Emma mais em uma vítima do que alguém responsável por sua ruína, o que difere bastante da proposta original de Flaubert. Quanto ao desfecho, o fim trágico de Emma no filme é visualmente belo, mas sem o impacto e a crueza que Flaubert pôs no livro. E essa alteração que foi feita no filme acabou enfraquecendo a força e o significado dessa história.
Depois de todas essas considerações, ficou claro que eu não gostei desse filme. E super recomendo a leitura do livro para quem quer conhecer essa história como ela é de fato. Agora, eu preciso dar um aviso muito importante para vocês. Esse livro trata de temas sensíveis como o suicídio. Então, estejam cientes disso antes de começar a leitura. Ainda tem muita coisa que nós podemos conversar sobre esse livro. Mas, por hoje é isso. Não se esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!